Prazo para matrículas de alunos que já fazem parte da rede municipal encerra na próxima segunda-feira. Ideias abandona a gestão do Hospital Regional de Araranguá. Presidente Michel Temer se reuniu com ministros e assessores para discutir o andamento do relatório da Polícia Federal, que indiciou, além dele, mais 10 pessoas. Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina convoca a coletiva de imprensa para discutir fake news. Defesa Civil do Estado realiza treinamentos com drone para atendimento em catástrofes. Brasil já tem cerca de 30 milhões de pessoas que se declaram vegetarianas. E ainda os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera. Informe Região. Hoje, sexta-feira, 19 de outubro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Atenção, pais de crianças que já estão inseridas na rede municipal de ensino. O prazo para as matrículas dos veteraninhos termina na próxima segunda-feira. A reportagem é da jornalista Débora Correia. As 71 escolas da Rede Municipal de Ensino de Criciúma estão com as rematrículas abertas para o ano letivo de 2019. Os pais e responsáveis devem estar atentos porque o prazo encerra na próxima segunda-feira. Depois disso, começa o período de matrículas para quem quer uma nova vaga nas escolas. O prazo da rematrícula, ela termina na segunda-feira, dia 22, dia 23, então começam as matrículas para alunos novos que queiram vir para a rede municipal. Vai até o dia 29 de 10. A secretária lembra que interessados em rematricular os filhos devem formalizar junto à escola até segunda-feira. Essa é a data limite para que as escolas garantam as vagas para quem quer permanecer na instituição. E o pai tem que ficar atento porque a rematrícula é justamente para ter a garantia da vaga, porque toda criança que estuda naquela escola tem a garantia da vaga até segunda-feira. A partir de segunda-feira, os alunos que não são matriculados, as vagas que sobrarem vai ser para alunos novos. Então, é obrigação do pai fazer a rematrícula do seu filho até o dia 22, para garantir a vaga na escola. As rematrículas do Programa de Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA, encerraram nesta sexta-feira. Já para os interessados em retornar às salas de aula, as matrículas iniciam na segunda-feira. O PROEJA também está nesse período e no início do ano também nós vamos ter matrícula para o PROEJA, mas também quem está querendo fazer a matrícula do PROEJA pode aproveitar esse período para fazer a matrícula do PROEJA. A Secretaria de Educação reforça ainda que as crianças com idade entre 4 e 5 anos devem estar obrigatoriamente frequentando a educação infantil. Segundo a secretária, essa é uma medida do Ministério da Educação exigida por lei. Deixar claro aqui, porque tem uma lei que a partir de 2016... Toda criança que tenha 4 e 5 anos, ela tem que estar na escola. E tem pai que não sabe disso. Então, quero deixar um alerta para os pais. Se você tem um filho que tem 4 ou 5 anos e não está frequentando a educação infantil, é obrigação do pai ir até uma unidade escolar e fazer a matrícula do seu filho. Nós sabemos que existem muitas crianças que não estão na educação infantil porque o pai não sabe. Por isso esse alerta, essa importância do pai que tem filho de 4 e 5 anos estar fazendo a matrícula na educação infantil. Para as matrículas e rematrículas para o próximo ano letivo, a Secretaria de Educação traz esse ano uma nova regra. A mudança está relacionada à vacinação dos alunos. Agora as escolas exigem a declaração atualizada das vacinas, fornecida pelas unidades de saúde, e não apenas a carteirinha de vacinação que era pedida nos outros anos. O professor, o diretor que está fazendo a matrícula, ele não tem o conhecimento necessário para ver se aquela carteirinha está atualizada. Então, o comprovante de vacinação, o pai vai até o posto de saúde, pede o comprovante de vacinação, levando a carteirinha. Lá, pela carteirinha, o profissional de saúde vai saber se aquela criança está com a vacina em dia. Se ela não está, o pai vai trazer a criança, vai colocar a vacina em dia e aí sim vai ter o comprovante de vacinação. Com isso, nós vamos estar ajudando também a estar regularizando a questão de vacina das crianças, que nós sabemos que tem muitas crianças que não estão sendo vacinadas.
A secretária explica que todas essas regras na rematrícula e matrícula dos alunos devem ser seguidas pelas escolas, com base em um edital da Secretaria de Educação. Sim, nós temos o edital de matrícula que passa pelo Conselho Municipal de Educação, é lei. Todas as escolas seguem o que está no edital. Quanto às datas, quanto ao número de aluno, quanto à idade, tudo ele está colocado no edital e os nossos diretores, professores seguem rigorosamente o edital. Um grande problema para a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina resolver. O IDEAS acabou abandonando a gestão do Hospital Regional de Araranguá. O Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, o IDEAS, deixará a gestão do Hospital Regional de Araranguá até o fim do mês de outubro. Em nota, o Instituto informou que a decisão foi tomada em Assembleia Geral do Conselho de Administração no dia 10 desse mês. Com a mudança, o Instituto Maria Schmidt, o IMAS, que foi o segundo colocado na licitação que determinou a gestão, passa a assumir o trabalho de administração da unidade hospitalar. Ainda na nota divulgada pelo IDEAS, o Instituto afirma que manterá os serviços prestados na unidade na sua integralidade, seguindo ao contrato firmado e sem prejuízo na regularidade da prestação de contas junto ao órgão supervisor até que o próximo gestor assuma. Desde o início de 2018, após uma greve dos funcionários do Hospital Regional, o IDEAS administrava emergencialmente o local. Em agosto, ele foi vencedor da licitação e passou a administrar de forma definitiva. O contrato, hoje firmado entre o IDEAS e o Estado, é de 5 anos, podendo ser renovado, e a Secretaria de Saúde repassa aproximadamente R$ 3.900.000 por mês ao Hospital Regional. A reportagem da TV Primavera tentou contato com o Instituto IDEAS para entender os motivos que o levaram à desistência do contrato, mas não obtivemos resposta. O presidente Michel Temer se reuniu com ministros e assessores para discutir os andamentos do relatório da Polícia Federal que indiciou, além dele, mais 10 pessoas. A defesa de Michel Temer pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação do indiciamento do presidente. O inquérito apura suposto favorecimento a empresas do setor portuário na edição do chamado Decreto dos Portos. Amanhã, no Palácio do Planalto, foi de reuniões a portas fechadas. A pauta de uma delas foi discutir o andamento do relatório final da Polícia Federal do Inquérito dos Portos, entregue na última quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal e já encaminhado à Procuradoria-Geral da República. O presidente Michel Temer convocou os ministros Carlos Marum, da Secretaria de Governo, e Torquato Jardim, da Justiça, o marqueteiro Elcinho Mouco e seu advogado Brian Alves Prado. O documento indicia o presidente, a filha dele e mais 9 pessoas. A investigação, conduzida pelo delegado Kleiber Malta Lopes, foi aberta em novembro do ano passado e concluiu que as negociações para a edição do chamado Decreto dos Portos começaram em 2013, quando empresários do grupo Rodrimar, que tem negócios no Porto de Santos, procuraram Michel Temer, que ainda era vice-presidente, e o então assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, para receber tratamento diferenciado nos negócios. Segundo o delegado, as investigações apontam que o presidente Michel Temer editou o Decreto dos Portos para honrar compromissos com empresas do setor em troca de propina. Em maio de 2017, Temer ampliou de 25 para 35 anos o prazo de contratos de concessões de empresas portuárias, podendo chegar a até 70 anos. A APF identificou que entre 2000 e 2014, Temer recebeu quase 6 milhões de reais de propina e o MDB, partido do presidente, 17 milhões de reais. Através de depoimento de testemunhas, delações premiadas, fotos, e-mails, troca de mensagens e ligações telefônicas, os agentes apuraram ainda a atuação de empresas de fachada e contratos fictícios de prestação de serviços. Segundo a PF, os principais valores apurados foram recebidos por João Batista Lima Filho e uma das suas empresas, a Argeplan, usada para repassar propina do setor portuário a Temer. O relatório também identificou que o grupo JIF, dono da Eldorado Celulose, que tem negócios no Porto de Santos, entregou R$ 1 milhão para o Coronel Lima na sede da Argeplan em 2014.
segundo a PF, a pedido de Temer. A investigação diz que esse dinheiro foi usado na reforma da casa de Maristela Temer, filha do presidente. Em maio, Maristela prestou depoimento à PF e negou que tivesse contratado a Argeplan ou a mulher do coronel, a arquiteta Maria Rita Fratesi, para fazer a obra. Disse que o pai, o presidente Temer, não pagou a reforma e que ela usou o próprio dinheiro, R$700 mil. O delegado, no entanto, afirma que a obra custou entre R$1,5 milhão e R$2 milhões e que Maristela não apresentou nenhum comprovante de pagamentos. Para a PF, não há dúvidas sobre o acompanhamento da reforma por Temer, assim como as tratativas diretas entre o coronel Lima e Michel Temer sobre os custos da obra. Na conclusão do inquérito dos portos, a PF indiciou Maristela Temer por lavagem de dinheiro e o presidente Michel Temer por organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A novidade é que a defesa de Temer encaminhou um pedido ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, para que o indiciamento de Temer seja anulado. A alegação é que, devido ao foro por prerrogativa de função garantido ao presidente da República, a Polícia Federal não tem competência para indiciar Temer. Para os advogados, o indiciamento é ilegal. Na mesma petição, os advogados afirmaram que Temer não praticou os fatos que lhes foram atribuídos na investigação. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, criticou o relatório da Polícia Federal. Mais de 1000 páginas de um festival de ilações, aonde, não obstante o tempo expendido, não obstante o fato de terem da perseguição que se estabeleceu em cima do presidente, inclusive com o rompimento do seu sigilo bancário desde 2013, mesmo com tudo isso, nessas 1000 páginas, pelo menos aqueles que estão lendo e até agora têm me passado informações, nessas 1000 páginas não existe nada de concreto em relação à atitude ilícita do presidente da República. O presidente ficou muito indignado e abalado. Esta é a realidade. A Procuradoria-Geral da República tem até 15 dias para se manifestar. A seguir, Defesa Civil de Santa Catarina realiza treinamentos com drone para atendimentos em desastres. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina convocou a imprensa para uma coletiva. O tema abordado vem ganhando cada vez mais destaque nos cenários dos pleitos disputados mundo afora, as temidas fake news. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o TRE, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira com foco nas reclamações de eleitores recebidas no primeiro turno e sobre as fake news dirigidas contra a Justiça Eleitoral. A razão dessa coletiva, senhores, assenta-se na necessidade da Justiça Eleitoral tomar uma posição frente aos ataques dirigidos não só ao processo eletrônico, quanto à própria instituição. Essa é a grande verdade. A primeira situação em relação às eleições diz respeito aos eleitores que relataram problemas para votar, segundo o TRE, por conta da complexidade da eleição. Foram 6 cargos e diversos números que teriam que ser digitados. Há relatos de dúvidas sobre a finalização ou cômputo do voto para presidente, né? Reclamados por vários eleitores. E nesse sentido, dentro desse primeiro cenário, nós estamos separando as denúncias e respondendo individualmente e tecnicamente todas as dúvidas, sempre observando que nenhum voto, absolutamente nenhum voto para presidente deixou de ser computado.
Até o momento, em todo o estado, são 744 registros de alguma inconformidade com a urna eletrônica registrados pelos próprios eleitores. Este número pode variar, pois há eleitores que registraram a mesma ocorrência na ata da sessão, o que era o mais recomendado, mas também registraram por outros canais, como o boletim de ocorrência, reclamação ao Ministério Público ou cartório eleitoral. 99,99%. 99,99% dos eleitores de Santa Catarina votaram sem qualquer relato de problema ou dificuldade. Essa é a grande verdade e a verdade dos números. Então, na maioria das sessões do Estado, não houve nenhum registro. E quando houve, como eu já disse antes, não passava de dois casos que, reforço, serão todos avaliados e respondidos. Outro fato tratado na coletiva diz respeito às fake news, as notícias falsas ou informações distorcidas distribuídas durante as eleições, muitas delas criticando a própria Justiça Eleitoral ou questionando a idoneidade do processo. Por isso eu requisitei a abertura de inquérito da Polícia Federal, que já está procedendo às investigações. Foram 10 artefatos, no mínimo reconhecidos, e com endereço conhecidos, e a Polícia Federal está promovendo a identificação, porque nós aqui identificamos elementos e fontes produtoras e disseminadoras de notícias falsas, inclusive fora do estado de Santa Catarina, que foram repassados à Polícia Federal, com vistas então à apuração das condutas apontadas e, logicamente, a identificação formal dos responsáveis. Além disso, senhores, o Procurador Regional Eleitoral de Santa Catarina, que é o Dr. Marcelo da Mota, que é Procurador da República, ele abriu um procedimento preparatório eleitoral, que é o equivalente a um inquérito civil público, para apurar as reclamações feitas por eleitores no dia da eleição e a disseminação, consequentemente, dessas fake news sobre a segurança do processo eleitoral, que nos é muito caro, mas muito caro mesmo. Os senhores não imaginam o quanto é caro para nós ter construído a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. A Defesa Civil catarinense inovou. Profissionais da secretaria passaram por um treinamento com drones para atendimento em tragédias. Confira. A Defesa Civil Estadual está monitorando todas as regiões, já que a previsão para os meses que restam de primavera é de chuva intensa. Durante a estação, todos os pontos de alagamento da região receberão atenção especial para que os impactos sejam reduzidos no caso de um temporal. A Operação Primavera é uma atividade da Secretaria de Estado da Defesa Civil, onde nós estamos mobilizando todas as coordenadorias municipais de defesa civil e instituições parceiras que atuem em defesa civil, para que desenvolvam alguma atividade, desenvolvam algum trabalho, alguma obra para prevenção, sinalizando de que o período da primavera é um período bastante, digamos assim, recorrente de chuvas e tempestades, e prepara para o verão, que é outro período chuvoso. Por isso a Operação Primavera, para que a gente possa ter os municípios cada vez mais preparados, fortes e resilientes. E para auxiliar nesse monitoramento e no trabalho durante as situações de desastre, a Operação Primavera também contará com um veículo aéreo não tripulado, um drone. O primeiro treinamento de pilotagem foi realizado em conjunto com outros municípios no Centro Regional de Operações, em Criciúma, nesta quinta-feira. Qualquer atividade ligada à Defesa Civil, falando especificamente no nosso caso, que são atividades de identificação de área de risco, de mapeamento das situações de risco, também de chegar numa situação de desastre, uma grande inundação, um fogo próximo, filmar, tirar imagens onde nosso corpo não poderia chegar, em situações de terreno muito íngreme, escorregamentos de terra. Então são variadas as atividades do uso do drone. Na região, o equipamento já é utilizado em Criciúma, Morro da Fumaça e Cocal do Sul, enquanto em Içara o veículo já foi adquirido, mas ainda não foi entregue. Nós estamos nos preparando aí durante o período da Operação Primavera, para que a gente possa estar muito bem preparado para os eventos que venham a acontecer. E o uso de drone é uma tecnologia muito essencial para que a gente possa perceber as áreas de riscos e perceber também situações onde os nossos olhos não alcançam, onde a gente tem dificuldade de chegar naquele ambiente. Por isso, o drone muito
e muito necessário para o uso de atividade de defesa civil. A seguir, as notícias que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. O Brasil já tem cerca de 30 milhões de pessoas que se declaram vegetarianas. Com esse número crescente, o mercado de produtos veganos apresenta novidades. Em São Paulo, por exemplo, já tem até evento voltado para o tema, o VegaFest. Seja vegano ou vegetariano, o cardápio não tem produtos de origem animal. Um estilo de vida que ganha novos adeptos a cada dia. Isso porque o mercado tem oferecido alternativas à carne e aos derivados do leite. Em 2012, 8% dos brasileiros eram adeptos à dieta. Nesse ano, segundo pesquisa Ibope, o número dobrou. São cerca de 30 milhões de pessoas que se declaram vegetarianas. A gente tem 3 motivos principais que levam as pessoas a buscarem uma nova forma de se alimentar. A primeira que a gente pode destacar é a relação delas com os animais. Então todo mundo tem uma visão de ser justo, uma ideia de ser compassivo com os animais. O vegetarianismo, ele atende a isso. Uma questão de saúde. Então os estudos mostram hoje cada vez mais que uma alimentação à base de vegetais traz grandes benefícios para a nossa saúde. E a questão do meio ambiente é um outro fator que cresce cada vez mais, porque não há nada que você possa fazer que seja tão benéfico para o meio ambiente que simplesmente deixar de comer carne e produtos de origem animal. Na edição deste ano do maior evento vegetariano do Brasil, inovações não faltaram. Tem hambúrguer sem carne e empanados de frango sem frango. Tudo feito à base de ervilhas. O preço de cada caixa com os congelados varia de R$19 a R$30. Às vezes algum produto industrializado tem um valor maior, mas isso também acontece com produtos de origem animal. Você não tem uma base exata, né, de que esse valor é mais barato para um tipo de produto ou outro. Não, dependendo das suas escolhas, você vai fazer o teu prato ser mais caro ou ser mais barato, independente de você estar comendo ou não produtos de origem animal. O problema é o leite. Se for à base de soja, fica praticamente idêntico ao leite da vaca. Essa empresa apresentou opções de cafés gelados em diversos sabores. Tem também geleias e até produtos de beleza, desenvolvidos com produtos naturais. Agora nessa parte do evento, que foi toda reservada para montarem a maior pizza do mundo. São 20 metros de comprimento. A maior pizza vegana do mundo. É uma pizza de portuguesa, é feita com pepperoni, queijo cremoso, tudo vegano. Agora só uma curiosidade, ela demorou 10 horas para ficar pronta e ainda não terminou. O chefe vai passar um maçarico agora para que ela fique tostadinha, pronta para o consumo. Já deu para perceber que alternativas aos produtos de origem animal não faltam. Mas quem ainda tem receio de mudar o cardápio, tem a opção de ser flexitariano. Esse passo, ele pode ter sido gradativo. Então, flexitariano é aquela pessoa que começa a reduzir no seu dia a dia. Ela pode passar alguns dias da semana sem consumo de alimento de origem animal. Outros são flexitarianos que consomem só no final de semana, porque não quer abrir mão do churrasco ou da festa. Enfim, é sempre um impacto positivo. Isso é muito bom. E antes de cortar a carne de vez do prato, o ideal é procurar um nutricionista para saber como substituir a proteína animal pela vegetal. Se você tirar o bife e você simplesmente pegar as calorias que você consumiria com aquele bife e trocar consumindo mais arroz, mais feijão e mais vegetais, esse prato já está balanceado. Porque você está tirando os excessos, você está tirando a gordura saturada e você está aumentando o teor de fibras, de proteínas, inclusive de cálcio, que são nutrientes importantes para a saúde. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir as notícias que ganharam destaque durante a semana na região. Segunda-feira,
Nova unidade básica de saúde central pode ter recursos do Procon em Criciúma. Existe também uma possibilidade desse fundo, que é gerido pelo Condecon, fazer a doação da reforma completa desse empreendimento. Mas ainda está em estudo técnico pela Secretaria de Obras, que ainda não existe valor ainda definido quanto será disponibilizado para fazer a reforma geral, mas numa conversa com a secretária de Obras também e com o prefeito, a gente está tentando fazer a viabilidade para que o fundo consiga arcar com essas despesas. Tudo pronto para mais uma edição da Feira Casa Pronta. Nós estamos desde segunda-feira passada, dia 8, montando a Feira Casa Pronta, porque nós vamos ter aqui 4 casas montadas, umas construídas aqui dentro e outras que vieram em cima de caminhões, que aí a gente, com um caminhão muque, a gente descarrega a casa dentro do evento. Mas é um evento que ele leva muito tempo para ser montado, porque como vocês vão poder ver aqui na Casa Pronta, são estruturas enormes que as empresas montam. Isso leva muitos dias para poder apresentar melhor o produto. Quando a gente fala de móveis sob medida, a gente tem vários setores aqui de móveis que montam todo como se fosse uma casa mesmo. Terça-feira, vereadores de Criciúma se mobilizam contra a instalação de praças de pedágios no trecho sul da BR-101. Entregar de mão beijada para uma concessionária e colocar praça de pedágio e cobrar do cidadão novamente, você imagina, saindo daqui de Criciúma, você vai pagar 3 pedágios até chegar em Florianópolis e mais 3 para voltar. Então isso onera os caminhoneiros, onera a população aqui da nossa região. E nós, então, através da Câmara de Vereadores, que ontem eu usei a tribuna e hoje vamos fazer uma moção de repúdio a esses pedágios, a essas praças, nós vamos levar isso na audiência pública e encaminhar, através de ofício, aos órgãos competentes, dizendo que nós somos contra o pedágio aqui na nossa região. Contrato entre prefeitura e empresa que administrava cemitérios municipais de Criciúma será rescindido. Bom, há cerca de 30, 40 dias atrás, a Sumatem então protocolou no município um pedido de rescisão do contrato amigavelmente. Na reunião que tivemos, eu e o prefeito Salvaro, juntamente com os diretores da Sumatem, eles alegaram basicamente uma inadimplência na cobrança e também não tendo aquele lucro que eles acreditavam que vinham tendo anteriormente. Daí, então, o pedido de solicitação amigável para fazer o distrato. Quarta-feira, obras do calçadão de Balneário Rincão avançam. Finalização dos serviços deverá ocorrer antes mesmo do início da temporada de verão. O cronograma está andando normalmente. A previsão de término dessa etapa de aproximadamente 1 quilômetro, realmente ainda continua para o final do mês de novembro, sendo que a inauguração, a entrega oficial para os veranistas e moradores do Balneário Rincão seria então nos primeiros dias de dezembro. Vereador de Criciúma cria projeto de lei que prevê instalação de sinal sonoro em ônibus municipais. Iniciativa beneficiaria deficientes visuais, idosos e analfabetos. Para ser bem claro, nós estamos aqui na parada de ônibus, então o ônibus vai parar aqui e quando ele estacionar para embarque, ele vai dar um sinal sonoro da linha. Por exemplo, ele vai parar e vai dizer destino Santa Luzia. Então nós vamos pegar um ônibus, se a gente for para Santa Luzia. O que vem atrás vai dizer destino Metropol. Então não vai ter mais a dificuldade de você de repente entrar no ônibus e ter que parar na próxima parada porque pegou o ônibus errado, ou até no próprio bairro. Data de reabertura do Centro Cultural Jorge Zanata é projetada para o final de novembro. Já temos uma data, 29 de novembro é a previsão de reinauguração aqui do nosso Centro Cultural Jorge Zanata. A previsão de entrega das obras é 15 de novembro. Então a gente ainda tem uma folguinha para eventual. Quando a gente trabalha com obra sempre pode acontecer alguma. Mas a princípio tudo pronto para dia 29 de novembro a gente fazer a reinauguração. Quinta-feira, a audiência pública debateu a instalação de 4 praças de pedágios no trecho sul da BR-101. Esses 220 quilômetros entre entre Passo de Torres até Paulo Lopes, você ter 4 praças de pedágio a R$ 3,97, cada 50 quilômetros uma praça de pedágio, realmente é inconcebível. Nós não aceitamos isso, nós fizemos o nosso registro ontem na audiência pública e hoje também vamos fazer aqui. Na verdade, nós temos ter uma igualdade com o resto do Brasil e também com o norte do estado. Equipe multi-institucional abre oficialmente campanha Natal Solidário. Já pode fazer a doação, a gente lançou a campanha no último jogo do Criciúma Esporte Clube aqui e a partir dali os brinquedos continuam sendo arrecadados.
Já foram entregues brinquedos suficientes para o Dia das Crianças, com organização de algumas associações de moradores e outros. Inclusive, a torcida Guerrilha Jovem do Cristina Esporte Clube organizou um excelente trabalho de entrega para as crianças. E foi prometido que a sobra disso viria para a campanha de Natal Mais Solidário. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera. Boa noite.